Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Bem, a gente está ainda caminhando nessa mesma linha de pensamento que foi o primeiro passo para o desenvolvimento da filosofia cristã. Vimos lá inicialmente o que significa a corrente patrística, agora a gente vai ver mais um pouco ainda sobre esse grande filósofo e bispo, Agostinho, Agostinho, Deus é verdadeiro. Mas aqui também vai aparecer um pouco da patrística, desse fundador da corrente patrística, que foi Justino, e o seu adepto, que foi Santo Agostinho, que também, a partir do momento que ele teve contato com a corrente, ele começou a desenvolver a linha de pensamento dessa corrente. E Santo Agostinho fala o seguinte: se Deus é a sabedoria, o verdadeiro filósofo é aquele que ama a Deus. Santo Agostinho, doutor da igreja. A filosofia e a defesa da mensagem de Cristo, No cristianismo, a palavra logos significa razão, ou seja, verbo de Deus, transformado em homem, Seria o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio à Terra para salvar a humanidade. O termo logo vem da filosofia grega e é usado, por exemplo, lá no filósofo pré-socrático, muito utilizado pelo Heráclito e também pela escola estoica. E a partir daí, no século II, quando a Grécia já fazia parte do Império Romano, muitos gregos se converteram, a essa filosofia cristã e o cristianismo e passaram o pensamento racional para um sentido da defesa da fé, em busca desse desenvolvimento na mensagem de Cristo. A partir desse momento, Justino, pareceu esse grande filósofo, com a filosofia grega convertendo ao cristianismo. Então, o filósofo teólogo Justino, aproximadamente 100 até 165, nasceu na Flávia Neápolis, hoje na Cisjordânia, e foi o fundador da patrística dessa corrente. Ele também conhecia a filosofia grega, porém ele considerava que a doutrina cristã era a única filosofia que ia completar verdadeiramente e ser útil para o desenvolvimento e unir o ser humano a Deus. A partir desse raciocínio desse filósofo, desse modo, ele pensar que a filosofia cristã foi, além de todas as outras, porém, Justino não desprezava a filosofia de Sócrates, de Platão ou de Aristóteles, pois ele fez o que? Uma interpretação dessa verdade ali, contida na expressão, e trazendo esse logos divino numa antecipação da doutrina cristã, que é isso que ele fez. Ele fez uma interpretação da filosofia racional desses filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, transformando uma filosofia realmente voltada para a mensagem de Cristo. Entre os filósofos cristãos, houve aqueles que diretamente foi o de Justino, combateria, a filosofia grega por considerar que ela é uma religião, não buscava o conhecimento racional dos fatos. A partir do momento que ele começou a desenvolver essa filosofia cristã, transformando a filosofia grega, e aí, a partir desse contato que ele teve, ele desenvolveu uma linha de pensamento mais realmente apurada para a filosofia cristã, Justino. Tertuliano, por exemplo, ele defendia a salvação que deveria ser em busca unicamente da fé cristã, outro adepto dessa corrente, também junto com Justino. E o Santo Agostinho, o filosofar na fé, O filósofo Agostinho de Hipona, 354 a 430, nasceu na atual Argélia, hoje. Para Agostinho, Deus é o ser verdadeiro e ele não depende de nada para existir. Tudo que existe é fruto da perfeição e inteligência divina. Para sua completude, a existência de Deus seria eterna e imutável. Palavras de Santo Agostinho. Deus também é amor. Para isso, o homem é bom e aquele que não só busca a verdade, mas também, principalmente, aquele que ama. Amar ou amor, ou seja, amar a Deus, é se colocar no caminho das questões verdadeiras. Portanto, Santo Agostinho fala o seguinte, que o amor e a verdade caminham juntos. E com isso ele tentou explicar o mal, que seria o mal existe quando os homens, por sua vontade própria, perdem o livre-arbítrio e se afastam de Deus e assumem assim um caminho que não leva a ele. Porém, o mal portanto, a ausência do bem, ou seja, o afastamento de Deus. Palavra de Santo Agostinho. E para ele, a iluminação divina e a fé e a razão seria o seguinte: para Agostinho, a alma humana deveria buscar Deus,
Porém, após o seu pecado original, teríamos que nos pedir do prazer limitado, ou seja, na ostentação e na busca da riqueza. Para isso, né, ele disse o seguinte também, Santo Agostinho, foi mais além, precisaremos de ajudar a Deus. Pedindo essa ajuda a Deus, deveríamos buscar o divino em nosso interior, iluminando nossa alma. Agostinho defende que a fé e a razão não são opostos, mas complementares. Mas ele relata que, porém, essa imperfeição humana não nos permite compreender racionalmente a perfeição divina da sua totalidade. Por outro lado, ele diz que a investigação racional, quando guiada pela fé, nos levaria à compreensão de certas verdades bíblicas. Dizia também Santo Agostinho que compreender para crer é crer para compreender. E a partir do momento que nós compreendemos, a gente crê realmente que existe. E Deus existe. Então, isso foi só um resumo sobre o Agostinho, né, o Justino, e novamente o aparecimento da patrística, que foi realmente o desenvolvimento dessa filosofia cristã. Então, fique com Deus, até a próxima, fechando com essa grande palavra aí, educação.